Olá, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai continuar aquela conversa de ontem, né? Sobre o cotejo analítico. A gente falou ontem no recurso especial fundado na linha C, né? Do permissivo constitucional, do artigo 105.3. E hoje a gente vai falar um pouquinho dos embargos de divergência, que são outros recursos cabíveis somente no âmbito do STJ e do STF, né? Mas nos quais também é necessário se fazer o cotejo analítico sob pena de não conhecimento do recurso, tá, pessoal? Então, nessa parte aí, tanto os embargos de divergência como o recurso especial pela linha C são o requisito de admissibilidade específico, no caso, cotejo analítico, né, a demonstração analítica da divergência, a prova da divergência, são exigências que cabem aos dois recursos, né, e esse cotejo analítico ele é feito da mesma forma, tanto no recurso especial pela linha C, como nos embargos de divergência, né, que são cabíveis no âmbito dos tribunais superiores, o STJ e o STF, tá? E qual é a função dos embargos de divergência? Vou falar só um pouquinho, resumidamente, aqui sobre os embargos de divergência, porque eu quero hoje focar um pouquinho mais na prática mesmo, né? Como é que a gente faz esse cotejo analítico de uma forma que você não vai recair em algum óbice imposto aí pelas cortes superiores. E é nessa hora de fazer o cotejo que grande parte dos advogados erram, né? E aí, infelizmente, os recursos não chegam a ser examinados no seu mérito. Qual é a hipótese de cabimento dos embargos de divergência? Então, como eu já disse, eles são cabíveis somente no âmbito do STJ e do STF, tá? A previsão deles está no CPC, ele vem previsto no artigo 1043 e no artigo 1044, tá? E o que dizem esses artigos aqui? Então, eu vou resumir primeiro o que eles cabem, né? E o que acontece? Como vocês sabem, os tribunais superiores, tanto a STJ como a STF, eles têm a sua competência constitucional dividida no âmbito deles, interno deles, em órgãos fracionários, como geralmente todo tribunal é dividido por órgãos fracionários. O que são esses órgãos fracionários? São turmas, né? Sessões, câmaras, né? Então, o que acontece? Especialmente no STJ e no STF, que nós temos no STF, o STF ele tem a presidência como órgãos, né? Que emitem decisões jurisdicionais, judiciais. Nós temos a presidência, o plenário e duas turmas, a primeira e a segunda turma. E o julgamento dessas turmas pode haver uma divergência. A primeira turma e a segunda turma várias vezes entram em conflito de entendimentos, né? E o que acontece? Em prol da unidade do direito, que esses tribunais, as cortes supremas, que é a função principal delas, dar uma interpretação uníssona em relação ao direito, para que o direito seja aplicado de uma forma que traga à sociedade segurança jurídica, né? Que as partes se sintam seguras e saibam que todos os processos, no final, vão ser decididos de uma mesma maneira. Elas têm essa função em relação, né, principalmente ao STJ, como a gente viu ontem, quando há divergência entre tribunais diferentes, né? Por exemplo, um TRF, um TJ, TJs de estados diferentes, TRFs de regiões diferentes, né? Até um TRF e um TJ na mesma base territorial cabe cabível o recurso
especial pela linha C com base no dissídio jurisprudencial, né? Então, não faria sentido, no caso dos embargos de divergência, que esses tribunais, cuja função principal no sistema atual é dar unidade ao direito, seja ele federal, no caso do STJ, ou constitucional, e aí é o caso do STF, que dentro desses tribunais haja divergência entre seus órgãos fracionários. Isso, o sistema também criou os embargos de divergência como um recurso próprio para dirimir essas divergências eventuais divergências entre os acordos fracionários. Então, como eu vinha dizendo, os tribunais, os embargos de divergência, também, do mesmo jeito que no recurso especial por dissídio pretoriano, o requisito específico de admissibilidade dele é a comprovação da divergência e o cotejo analítico. Né? Do mesmo jeito que se faz o recurso especial, se faz os embargos de divergência. Por isso que ontem eu falei do recurso especial, hoje eu estou falando um pouquinho dos embargos de divergência, e daqui a pouco eu vou mostrar o cotejo analítico, porque tem muitas expressões na lei, nos regimentos internos, mas o que a gente mais vê, que eu cansei de ver enquanto eu era assessor na STJ tempos atrás, e como procurador, nos dias atuais, até hoje a gente vê advogado fazendo embargo de divergência ou recurso especial pela linha C, ou no capítulo da linha C, né, quando entra pelas duas, não fazer o cotejo analítico, né, não demonstrar a identidade entre os casos confrontados. Né? No caso do recurso especial, se exige também, né, a interpretação divergente em relação à lei federal. Tá? Nos embargos de divergência, o foco vai estar em relação, claro, à interpretação da lei federal e do dispositivo constitucional, mas muito focado na divergência entre as turmas. Por que uma turma entendeu de um jeito, a outra de outro jeito, uma turma entende de um jeito, no caso da STJ, e a seção entende de outro jeito, né? Vocês vão ver que os embargos de divergência, pode haver divergência entre acórdão, por exemplo, no âmbito do STJ, entre acórdãos de turmas diferentes. A lei também fala entre acórdãos de mesma turma, desde que a composição tenha sofrido alteração em mais da metade dos seus membros. Isso é uma inovação do Código, tá? É o artigo 1043, parágrafo 3º, tá? O parágrafo 2º do 1043, ele fala que é autorizado a interposição dos embargos de divergência em relação à aplicação do direito material e direito processual, né? E também é possível a divergência entre acórdãos que proferidos na competência, no exercício da competência ordinária dos tribunais superiores, né? No caso, muitas vezes, às vezes um julgamento de mandado de segurança, uma ação rescisória, né? Pelo exercício da competência recursal, isso não tem problema nenhum, tá? Pode haver também o cabimento dos embargos de divergência entre acórdão que adentrou ao mérito e outro em que, embora esteja dito no dispositivo que não foi conhecido, a turma tem analisado o mérito do recurso, então, negado. E também no caso de julgamento até em agravo interno, quando, no agravo interno, os tribunais julgam, na verdade, o mérito do recurso especial ou extraordinário que havia sido negado, né? O processamento, por exemplo. Então, nesses casos aí, também é permitida o cabimento dos embargos de divergência. Mas o que a gente precisa ter aqui? Então, o que é importante aqui, né? Então, essa questão de um recurso que existe para uniformizar a jurisprudência dentro dos tribunais superiores. Essa é a função principal e única dos embargos de divergência, e a gente, como operador do direito, na hora que vai se utilizar do recurso, tem que saber para que ele serve, por que ele foi criado, para que ele existe, qual a função dele, senão não vai fazer, né, um recurso que provavelmente não vai acabar não sendo conhecido. Então, a gente tem que ter aqui, o que eu queria falar com vocês aqui sobre os artigos, tá? Rapidinho, dá uma passadinha rápida no artigo aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês, quem estiver no YouTube, tá, ó. Aqui no 1043, vocês vão ver aí agora o que está acontecendo, ó.
1043, vocês vão ver esses dois incisos, o segundo e o quarto, gravados em vermelho. O que é interessante a gente ver? São hipóteses de cabimento que haviam sido previstas, mas que foram revogadas pela Lei 13.256. Ou seja, essa lei veio antes da entrada em vigor do CPC 2015, tá? Então, esse artigo 1043, a gente tem que ter em mente o seguinte: essa revogação, a doutrina tem dito muito isso, o Guilherme Marinoni fala muito isso. Esses artigos, esses incisos, o segundo e o quarto, né, que previam, por exemplo, o cabimento dos embargos de divergência, né, nessas hipóteses, por exemplo, o segundo, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acordos embargados em paradigmas relativos a juízo de admissibilidade. Embora esse dispositivo, esse inciso tenha sido revogado, vocês vão ver aqui no parágrafo primeiro. Não, no parágrafo segundo, ó, a divergência que autoriza a interposição dos embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. Então, essa revogação desse inciso aqui não tem muita repercussão jurídica, né? Porque o juízo de admissibilidade, como a gente sabe, vocês sabem muito bem, é uma questão processual, né? Então, de repente, o legislador quis tirar ali por conta do artigo já estava redundante, não há muito problema. O mesmo a gente pode dizer do inciso 4º, né? Olha lá, também marcado aí em vermelho. Nos processos de competência originária, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. E aí ele vai falar aqui, ó, o parágrafo primeiro diz exatamente a mesma coisa. Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. Então, esses incisos que foram revogados, na verdade, não quer significar que não cabem embargos de divergência nessas hipóteses aí. Não, a lei já prevê ali nos parágrafos, tá? Então, não tem muita repercussão nisso aí, tá bom? E aí, o que acontece? O que é importante? Eles são cabíveis contra acórdãos, né? Acórdãos proferidos por órgãos fracionários do mesmo tribunal. Isso somente no STJ e no STF, tá? Base de divergência só cabe nesses dois tribunais. Então, como a gente viu, e aí o que acontece? Uma passadinha rapidinho pela competência deles, a gente vai ver aqui o que tem mais na lei, assim, que é interessante. Vocês vão ver no parágrafo 2º do artigo 1044, eu estou fazendo aqui com vocês, ó, passando aqui. Se os embargos de divergência forem desprovidos ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso extraordinário interposto pela outra parte, antes da publicação dos embargos de divergência, será processado e julgado independentemente de ratificação. Tá? Então, isso aí é no STJ do âmbito que acontece isso. Então, aquele caso é uma linha do código, né, para que quando qualquer tipo de embargos, né, se não há o recurso anterior, se não há uma modificação no julgado anterior, o recurso que já havia sido interposto, ele não precisa nem de ser ratificado. Mas se houver uma mudança, uma alteração significativa, tem que ser aberta a nova oportunidade à parte que havia recorrido anteriormente a complementar suas razões, tá? Então, eu acho que, assim, fundamentalmente é isso aí. Tem muitos pormenores, né, essas questões dos embargos de divergência, tem algumas súmulas dos tribunais. É importante a gente ler e olhar, estar sempre atento ao regimento interno, porque o código, né, remete, ele é um recurso que está previsto somente o assento desse recurso, né, está no Código do Processo Civil, ao contrário do recurso especial extraordinário que já vem da Constituição, e o CPC remete aos regimentos internos dos tribunais. Tá? Na verdade, em relação ao cotejo analítico, não tem nenhuma novidade no regimento interno, tanto da STJ como da STF, no que diz a lei. Né? Aqui a lei, a gente viu ontem, ela praticamente repete, ó, eu vou voltar aqui no YouTube, para quem está acompanhando no YouTube, e a gente vai ver aqui, quando ele fala do recorrente, do cotejo analítico, como é que ele prova a divergência. Ó, o parágrafo 4º aqui do 1043. O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial, né, ou credenciamento de jurisprudência, inclusive mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgamento disponível
na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam assemelham os casos confrontados. E é isso que a gente vai ver daqui a pouquinho, já, tá? Só quero passar isso essencial para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar em relação aos embargos de divergência, ou até o próprio recurso especial que a gente viu ontem, né, pela interpretação pela linha C. Então, é assim que se faz. Né? Agora, como é que a gente vai fazer? Está muito bonito na lei, mas o que eu vi ao longo da minha carreira, né, tanto dentro dos tribunais, especialmente no STJ, como na Procuradoria e na advocacia privada. A grande maioria dos advogados não sabe o que é cotejo analítico, não sabe o que é o cotejo analítico, não sabe fazer essa demonstração da divergência de uma forma analítica. Eles são muito exigentes em relação a isso, tá, gente? Embora tenha uma ou outra exceção, quando se fala em divergência notória, e aí é possível para o advogado simplesmente juntar as emendas, só que você vai ter que provar o que é divergência notória. E essa questão, aí você cai naquele conceito jurídico aberto, né? Fluido. É uma expressão muito aberta, muito subjetiva. O que é notório para o ministro pode não ser notório para o outro ministro. Você vai ficar jogado aí numa subjetividade muito, muito grande. Né? Então, não dá para abrir mão jamais de fazer o cotejo analítico, tá? Então, eu vou pegar aqui, vamos ver, eu vou já passar aqui para vocês. Então, como é que você vai fazer o cotejo analítico? Aqui é um recurso que eu já tinha aqui, vai ser um pedaço da petição, tá? Uma petição minha, um recurso especial, estava fundado pela linha A e pela linha C, e ele foi provido já no primeiro despacho, subiu em agravo, era um agravo em réspito, porque o tribunal lá do Mato Grosso não admitiu nem o recurso especial, nem o extraordinário. Eu fiz os dois, sabendo que a matéria era só do recurso especial, então é uma coisa que eu sempre falo, que a gente tem que tomar cuidado, mas tem hora que, assim, se tem uma brechazinha para o recurso extraordinário, a gente tem que fazer para não cair naquele óbice da súmula 126, né, que é a jurisprudência defensiva. Que aí o STJ pode entender que havia algum fundamento constitucional no acórdão e a gente não recorreu e a questão ficou preclusa, e se eles entendem que esse fundamento ele era suficiente para manter o acórdão, eles não conhecem do recurso especial, é um problema. Então, desde 88 existe isso, porque foi dividida a competência, foi criado o STJ, se dividiu a competência que era toda do STF. Então, nós, advogados, temos que tomar muito cuidado na hora de atuar nos tribunais superiores. Então, aqui, citando o artigo do regimento interno do STJ, né? E o que eu ponho primeiro? A primeira, eu fiz uma divergência em relação a 3 acórdãos, tá? E o que eu fiz na primeira? Nos acórdãos confrontados, debate-se a mesma questão. Então, você primeiro diz o que é a questão. Pode o prazo para oferecer a contestação começar a fluir, mesmo diante da inexistência nos autos de termo de juntada do mandado de citação cumprido, conforme exige o artigo 2412 do CPC? Isso é um recurso antigo, tá? Esses artigos do CPC são relativos ao CPC de 1973, já revogado, então eles não são mais esses artigos no atual. Então, aqui que eu ponho, o acórdão recorrido entende que sim, ele entende que não precisava, ele entendia que não precisava do termo de juntada. E qual era a situação ali? O Tribunal de Mato Grosso, eles tinham um provimento, né? Eles tinham um provimento que autorizava não se fazer juntada de nada no processo. Então, só que o Código Antigo, né, tal como o atual, ele exige, por exemplo, na questão da citação, a juntada do mandado pelo oficial de justiça. Né, ter o termo de juntada no processo, era um processo físico, e nesse caso não existia. E para acompanhar o processo aqui, de outro estado, de Brasília, era muito difícil acompanhar, tinha até alguém lá que acompanhava o escritório, e era uma empresa grande, tinha um jurídico da empresa grande, a gente fazia as peças e mandava para a empresa grande, era ação de propriedade, já tinha sido juntada a defesa prévia, tudo, não ia dar muito problema isso aí. Mas eu fiquei tão revoltado com esse provimento do tribunal que eu falei, não, vou levar isso para a STJ, que não vai ficar assim, não. Porque tinham vários réus, não ia dar nem revelia. Mas, para não correr o risco, já fizemos tudo ali para brigar pela tempestividade da contestação,
né? E que no final deu tudo certo. Mas o que acontece? Eles tinham um provimento, dizendo, alterando o código. Então, quem está em outro estado, se você está em outro estado, você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Muitas vezes os tribunais abusam nos provimentos, nos regimentos internos, e alteram o Código de Processo Civil, alteram garantias de nós, advogados, né, como operadores do direito, alteram, reduzem, restringem direitos de garantias e direitos das partes, né, como direitos processuais, né, direitos subjetivos processuais, determinados atos eles podem suprimir, tudo isso a gente tem que estar sempre atento, tá bom? Então, aqui, o que aconteceu? Aí eu trouxe o primeiro acórdão paradigma, como eu estava indicando ó, a apelação, o número, e aqui eu estou indicando a fonte, ó, o DJE, o número do DJE e o dia. E aí eu venho dizendo que ele diverge do acórdão, ó, porque, ao contrário daquele, a ausência do termo de juntada do mandado de citação viola o mesmo artigo, ou seja, eles estão analisando o mesmo artigo. Lembra que eu falei da necessidade de interpretação em relação a uma lei federal? O CPC é uma lei federal. E aí, em ambos os acórdãos, que eu falei ontem, tem que estar a matéria já pré-questionada, tem que ter havido debate sobre essa questão federal, né? Senão, o resto, mesmo pela linha C, não é admitido. Porque, como eu disse ontem, a linha C e a linha B, elas são meras, elas são consequências da linha A. Né? A função do STJ, como tribunal, é dar unidade ao direito federal. Então, se não há uma violação ao direito federal, ao dispositivo de lei federal, não há, né, recurso especial, tá bom? Aí, e aí o que acontece? A gente vem aqui e eu mostro, o que eu mostro aqui, ó? Eu faço uma tabela, entendeu? Uma tabela. E aí, primeiro, eu comparo as emendas, porque na emenda já dava para ver o que era realmente a mesma situação, né? Tentando mostrar a similitude fática. Então, no acórdão recorrido, de um lado eu ponho o acórdão recorrido, do outro, acórdão paradigma. Eu faço uma tabela mesmo. E aí eu ponho ali, ó, o cotejo das emendas já demonstra a similitude dos fatos. Só que a gente sabe muito bem, não pode ficar em relação só às emendas, a gente vai ter que aprofundar, né, pro corpo do acórdão. Então, aqui eu falava, ó, na linha do acórdão recorrido, ó, ele dizia o quê? É admissível a substituição do termo de juntada de mandado de citação pelo controle de juntada. No outro lado, o que o acórdão dizia? Ausência de certidão de juntada do mandado de citação cumprido e inobservância do artigo 2412. Aí eu vinha, similitude fática. O que eu vou citar aqui? O relatório de ambos, para mostrar a base fática. Né? Lembra que a gente falou? O recurso especial, a gente tem que dar as questões de fato e de direito também, né? Fundamento de fato e de direito, está previsto lá no CPC. Uma coisa é revolvimento do conjunto probatório, outra coisa é você pegar a premissa fática que tem e você tem que colocar no recurso, você não vai discutir isso. Por exemplo, aqui no recurso eu não discuti que eu não neguei nenhum fato que foi colocado pelo acordo, eu peguei o fato desse e falei, esse fato, né, esse fato, isso que aconteceu, viola o artigo tal, o 2412 do CPC, e o acórdão dizia que não violava. Eu trouxe outros acórdãos, além do que já tinha feito pela linha A, o capítulo da linha A, que aqui não interessava colocar, também para reforçar, né, que por isso que eu digo, a linha C, ou nos embargos de divergência, o cotejo analítico aí é fundamental, mas aqui no recurso especial é para reforçar o que já tinha sido dito na linha A. E aqui, ó, mesma coisa, você pega, ó, impossibilidade de fazer, a impossibilidade de fazer o provimento tal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, a fim de permitir a substituição do termo de juntada do mandado de citação pelo controle de juntada. E aí eu colocava assim, ó, julgou procedentes reconhecendo aí vem, sustenta preliminarmente, esse é o acórdão paradigma. O lado direito, a fluência do prazo para apresentação da contestação sequer havia iniciado, o que apenas ocorreria a partir da juntada do mandado de citação. Então, vocês veem que a discussão, a causa é a mesma, tá? A causa é a mesma. E aí eu vou seguindo aqui, ó, quem estiver acompanhando no YouTube, então, o que eu colocava, ó?
que era? O que eu defini ali? Trata-se de hipótese em que se discute a possibilidade de se contar o prazo para contestação mesmo diante da inexistência do termo de juntada do mandado de citação cumprido, ao contrário do que exige o artigo 2412 do CPC de 73. Né? E aí eu venho para a questão jurídica. E aí na questão jurídica, de novo, eu pego a parte do acórdão recorrido e a parte que está no acórdão paradigma e ponho uma do lado da outra na tabela ali. Né? Põe uma do lado da outra aqui na tabela. E aí o que vem? Do mesmo jeito, substituição do termo de mandado de citação pelo controle de juntada, devidamente instruído, tarará. Aí ele cita aqui os artigos. Aí eu coloco aqui, eu citei aqui no acórdão recorrido o trecho que ele cita expressamente o artigo 2412 do CPC, que eu entendia como violado, que tinha sido violado, ele efetivamente foi, tanto que o recurso acabou sendo provido no STJ. E o paradigma, também falando do artigo 2412, né? E aí, dizendo que se a data de juntada era desconhecida, não havia como contar o prazo para contestação, né? Não havia nem sido isso. Então, ali no outro processo já tinha sido declarada a revelia, no nosso caso não tinha sido declarada a revelia. Mas isso já não afeta em nada. Então, aí eu vou citar aqui, a mesma coisa aqui, da norma dispensadora do termo de juntada. Então, no caso do acórdão paradigma, era o provimento do tribunal. E aqui, no outro caso, aqui, está citando aqui, o que tinha, né? O que tinha, o que podia fazer aqui, Aí ele vem aqui. E a conclusão, aqui chegou cada um dos acordos, né? E aí citando um pedacinho e falando, a conclusão de um é que, independentemente da inexistência dos autos do termo de juntado, se começou a fazer fluir o prazo para contestação. E no outro caso, no Tribunal de São Paulo, falou que isso não poderia acontecer. Né? Ele não admitiu o início da fluência do prazo para contestar quando não está presente nos autos o termo de juntada do mandado de citação. E aí trouxe outros paradigmas, tá? Outros paradigmas. Então, um do TJDF, a mesma coisa, aí era a citação pelo correio, era a única diferença, então dizia que a única diferença aqui, no caso, a citação não era por oficial de justiça, mas pelo correio. Fazia de novo tudo, um relatório, comparando relatórios, para mostrar a similitude dos fatos. A questão jurídica, que estava sendo decidida, a mesma coisa, pré-questionamento aqui, o artigo citado nos dois acordos, né? E as conclusões, tá? As conclusões. E aí eu venho, e aí eu concluí, não há dúvidas, portanto, que o acordo recorrido deu à lei federal a interpretação divergente que lhe atribuiu o outro tribunal. E aqui, de novo, dizendo que o acordo paradigma que tinha dado a interpretação correta à lei, né, ao dispositivo da lei federal, não admitindo a contagem do prazo sem termo de juntada. E o terceiro, aí eu trouxe um da quarta turma, o ministro Odier Passarinho Júnior. Hoje eu tenho a honra de dividir aqui o escritório, a gente divide o mesmo escritório, uma amizade muito legal, e aí ele nem estava aqui nessa época, e eu, por acaso, peguei um precedente da autoria dele, e aqui era em relação também ao precedente, ele falava do problema, que tinha um problema ainda que eles queriam, eles diziam que tinha um controle de juntada na contracapa, que eram só, eles preenchiam e alguém assinava. E o próprio provimento do tribunal lá do Mato Grosso dizia que tinha esse controle de juntada tinha que ter sido assinado, tinha que ser assinado pelo escrivão. E ali não tinha assinatura do escrivão, estava tudo rasurado, uma bagunça. E aí esse precedente em relação à própria exigência no acordo recorrido de que, a própria defesa do acordo recorrido de que aquele controle de juntada, o que a gente atacava, nem o que eles diziam que valeria, que era o provimento, tinha sido atendido ali, né, o provimento do tribunal, porque aí violava os artigos 168 e 171 do CPC da época. E aí, de novo, eu faço tudo de novo aqui, né, nem mesmo estava assinado pelo escrivão. E aí era outra questão da causa, e eu também trouxe a divergência
nessa base aí, mostrando aqui, ó, para quem estiver no YouTube, como é que foi feita a divergência. Quando eu faço divergência, sempre faço assim. O recurso, infelizmente, fica longo, dá trabalho, mas você não vai ter o teu recurso inadmitido por não ter feito o cotejo analítico. Aqui depois, ó, vem tudo aqui, ó, seguiu, né? E aqui as conclusões de cada acórdão, e a gente dizendo qual é o acórdão, né? Ó, falando da interpretação divergente entre o acórdão recorrido e o paradigma, e no caso o paradigma era do próprio STJ, o que facilita muito, como eu falei ontem. E aí vem a decisão monocrática, e aí vem a parte legal. Quando você fizer o recurso assim, você vai ter um trabalhão para fazer a linha C, e o ministro vai te dar provimento, mas não vai ficar examinando detalhes da linha C, ele só vai examinar quando ele não reconhecer o contexto jurídico, para matar o teu recurso. Quando ele não houver problema, ele vai vir aqui no final, ó, e dizendo realmente que está certo, e vai dar provimento aqui, ó, ao recurso especial, e dando a tempestividade no final, tá? Essa foi a decisão final, graças a Deus, muito legal, muito feliz, e é muito importante, porque aqui, quando você tem um revés desse no processo, você pode ficar pensando, ah, meu Deus, o quê? Mas você avisa o cliente, você fala, olha, isso aqui acontece, não é culpa nossa, nós vamos reverter. E eu avisei na época, eu falei, vamos reverter no STJ. É o único tribunal que nós vamos conseguir reverter, porque dentro do Mato Grosso nós não vamos conseguir, é um provimento do tribunal deles. Eles não vão aceitar, eles não vão dizer que o provimento deles não pode adentrar nessa matéria, que eles não podem fazer isso, né? Então, se você houver algum problema em relação ao regimento interno, um provimento, uma norma, uma resolução de um tribunal estadual ou regional federal, essa que é a importância, por isso que é a razão de ser do nosso canal. Você tem que se sentir seguro, né? Saber o caminho e saber, cara, eu vou reverter isso no STJ. Isso aqui não pode acontecer. Eu sei que meu recurso vai ser conhecido. Eu sei que meu recurso vai ser provido. Eu sei fazer esses recursos. Eu sei o caminho. Você pode passar a segurança para o seu cliente, né? Então, porque às vezes a gente vê realmente atrocidades como essa aí acontecendo aqui e acolá, né? Então, é muito importante isso, a gente saber os caminhos, como se faz, né? Para não cair nas armadilhas, nos óbices, números óbices que existem nesse caminho, né? Que a gente tem a trilhar sempre que se vai levar um processo para o STJ ou para o STF. Né? Nesse caso, ainda tinha feito o recurso extraordinário, tinha feito o agravo nos dois, provavelmente aí foi no próprio agravo em RESP, já veio no primeiro despacho monocrático. Aí você tem que pegar, você tem que despachar com o ministro, você tem que distribuir memorial, você tem que explicar a questão, para já conseguir a vitória ali no despacho. Não precisar ir para um agravo interno, né? Não precisar ficar naquela loucura ainda de falar com outros ministros, né? Quando o agravo interno vai a julgamento. Então é isso, gente. Esse aqui foi um exemplo curto, né? Foi meio acelerado hoje. Espero que quem acompanhou, quem vem acompanhar depois no canal, goste desse vídeo aí, né? Tenha uma noção agora de como que se faz um cotejo analítico, que a gente ouve tanto falar, né? Infelizmente, isso não é ensinado em detalhes para a gente nas universidades. A gente vai ter que aprender sozinho ao longo da carreira, né? Até mesmo os livros falam muito em cotejo analítico, que tem que dizer a semelhança, mostrar, mas é bom a gente ver um exemplo, como é que é feito, né? E eu acho que esse jeito de fazer na tabela fica muito bom, fica muito tranquilo, muito fácil para quem está lendo, o assessor que vai examinar teu recurso, o ministro, eles verem ali, né, as partes similares, as partes divergentes, o que acontece, como é que foi decidido cada caso ali, né, como que foi dada essa interpretação diferente na lei. E no caso dos embaixos de divergência, eles vão fazer a mesma coisa e vai mostrar, né, a divergência entre os acordos, que eles examinaram a mesma hipótese, né, concreta, e examinaram sobre o mesmo artigo de lei ou da Constituição, e que foram por caminhos diferentes. E aí você ainda tem que, no seu recurso, deixar explícito o motivo, né, o porquê do entendimento do paradigma que você quer que prevaleça, é o entendimento mais adequado ali, tá? Bom, por hoje é só. Agradeço aí, pessoal. Agora a gente vai fazer as lives de uma forma mais espaçada e a gente vai avisando aqui no canal para vocês.
tá? Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí, faça pergunta, não tem problema, não fique com vergonha de fazer pergunta. Se gostou, compartilhe com seus colegas, dê um like e assine aí nosso canal, STF e STJ de Portas Abertas, tanto no YouTube como no Instagram, tem também no Facebook. Tchau, tchau.